Fala, galerinha do primeiro ano, estamos de volta com as nossas gravações de vídeos, né, para as nossas aulas, e vamos dar continuidade às figuras de linguagem, né? E hoje nós vamos falar das figuras de pensamento, tá? Coloquei assim, as figuras de pensamento, elas fazem parte do grupo das figuras de linguagem, ao lado das figuras de palavras e das figuras de sintaxe, tá? Então, as figuras de pensamento, elas são uma das classificações das figuras de linguagem. Lembra que nós já estudamos no primeiro semestre, nós falamos das figuras de construção, que eu também chamo figuras de sintaxe, e falei também das figuras de palavras ou tropos. E hoje nós vamos falar sobre as figuras de pensamento. Utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação, as figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Então, as figuras de pensamento, elas são um recurso de linguagem utilizada quando você quer alterar o sentido de determinadas palavras ou expressões. Mas, professora Conceição, quais são essas figuras de pensamento? As principais são a antítese, o paradoxo, que eu também chamo de oxímoro, a ironia, a hipérbole, o eufemismo, a prosopopeia, que eu também posso chamar de personificação, e a gradação. Então, nós vamos falar de cada uma dessas figuras hoje. Vamos falar primeiramente da antítese. Eu coloquei o seguinte conceito: a antítese é uma associação de ideias contrárias por meio da aproximação de palavras e ou expressões com sentidos opostos e que contrastam entre si. Então, a antítese nada mais é do que essa aproximação de palavras ou de ideias contrárias, ou seja, palavras ou ideias que têm sentidos opostos, tá? Elas contrastam entre si. Tá? Então, como exemplo, eu trouxe aqui algumas frases. O amor é nada, o respeito é tudo. Então, aqui eu tenho um par de palavras que se opõem. A palavra nada se opõe à palavra tudo. Enquanto o amor for muito, o valor que se dará será pouco. Então, novamente, aqui eu tenho duas palavras que se opõem, que se contrastam: muito e pouco. Na areia branca havia manchas negras. A palavra branca se opõe a negras. A incerteza de tudo na certeza de nada. Então, incerteza e certeza são palavras de sentidos opostos. É uma antítese. Eu era branca e linda, eis-me medonha e escura. Então, aqui novamente eu tenho branca, que se opõe à escura, e linda, que se opõe à palavra medonha. Então, aqui eu tenho exemplo também de antítese. Ok, galerinha? Vamos ver a próxima figura, que é o paradoxo, que eu também chamo de oxímoro. Não muito usado a palavra oxímoro, mas só para vocês tomarem conhecimento, tá? Se usa muito a palavra paradoxo. E o que vem a ser o paradoxo ou oxímoro? Assim como a antítese, o paradoxo, também conhecido como oxímoro, é uma das figuras de linguagem que faz associação utilizando termos contraditórios. Sendo que na antítese temos duas ideias distintas, né, opostas, que não se anulam, tá? Então, na antítese, as ideias não se anulam, tá? Uma ideia não vai anular a outra, muito pelo contrário, elas até estão relacionadas. Já no paradoxo, a ideia por si só é incoerente. Então, a palavra dentro do paradoxo, gente, é incoerência, tá? Então, você não vai procurar uma lógica que você não vai encontrar. A principal diferença entre eles é que na antítese, duas ideias distintas se opõem. Já no paradoxo, a mesma ideia se opõe, entenderam? Na antítese são duas ideias, né? Uma se opõe à outra. Já no paradoxo, a mesma ideia se opõe. Palavras contrárias se associam ao mesmo pensamento. É justamente na incoerência que o paradoxo enfatiza a ideia. Então, eu posso dizer para você, gente, que o paradoxo é uma espécie de antítese. Só que é uma antítese mais profunda, né? Onde elementos impossíveis de serem conciliados, eles são colocados numa mesma oração, né? Então, no paradoxo, né, ele condensa, vamos dizer assim,
declarações antagônicas, ou seja, declarações que se chocam, né? São ideias que se negam reciprocamente, né? São ideias excludentes, né? Uma ideia exclui a outra, tá ok? Então vamos observar aqui, né, exemplos que eu trouxe de paradoxo. Olha, meu amor e ódio por ti são iguais. Então tenho aqui duas ideias, né, que se opõem ao mesmo tempo numa oração, né? Você não pode amar e odiar ao mesmo tempo, né? Você pode amar e odiar, né, em tempos diferentes, mas ao mesmo tempo não, né, gente? Ou você ama ou você odeia. Então o que eu falei para vocês aqui, né, são elementos que são colocados, né, numa mesma oração, né, e que são impossíveis de serem conciliados, entenderam? Tá? Então por isso que é uma antítese mais profunda. Tá? Ando sem me mover. Como é que você vai andar sem se mover, galera? Não são ideias antagônicas aqui? Falo calado, né? Aprendi a confiar desconfiando. Ou você confia ou você desconfia. As duas coisas ao mesmo tempo, impossível, né? Já estou cheio de me sentir vazio. Olha, cheio de me sentir vazio. Então, como é possível uma pessoa ao mesmo tempo se sentir cheia e se sentir vazia, né? Então isso é incoerente, isso é o paradoxo, né, gente? Não há lógica, não há nexo. O amor é um contentamento descontente. Olha, contentamento descontente. Ou você está contente ou você está descontente, né? As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. O silêncio do barulho. Não, o silêncio do barulho, né? Ideias incoerentes, tá? Então isso é o paradoxo. Tá? Enquanto que antíteses são ideias que se opõem, uma ideia se opõe à outra, no paradoxo a mesma ideia se opõe. Tá? Essa é a diferença do paradoxo para a antítese. Vamos falar da próxima figura, que é a ironia. A ironia é uma figura de pensamento que usa uma palavra querendo dizer o seu contrário. Isso é feito para causar um efeito de sarcasmo, ou seja, de dizer algo de maneira maliciosa, crítica, ridicularizante ou humorística, né? Então a ironia, gente, ela consiste em afirmar justamente o contrário do que se quer dizer, né? O oposto daquilo que você quer dizer. Agora, qual é o objetivo de se usar a ironia, né? Um objetivo de crítica, de sarcasmo, de ridicularizar, de ser malicioso, né? De fazer escárnio, né? De zombar, tá? Então esse que é o objetivo de se usar a ironia, tá? Então ironia é isso, né? Quando você quer dizer justamente o contrário, o oposto daquilo que realmente você quer falar. Exemplos aqui. Vinícius é muito inteligente, foi reprovado pela 3ª vez. Então essa expressão muito inteligente, ela está recheada de ironia. Por quê? Porque o Vinícius já foi reprovado 3 vezes, tá? Então quando a pessoa usou aqui a expressão muito inteligente, ela foi irônica, né? Ela está querendo dizer o contrário, né? Que de inteligente ele não tem nada, né? Para ser reprovado 3 vezes, então isso que vem ser a ironia. Ele é um santinho mesmo. Então olha o sarcasmo aqui, né, galera? Ele é um santinho, né? Deve ser o cão em figura de gente, né? Então a palavra santinho aqui está num tom irônico. Não sei como você consegue encontrar suas coisas nesse quarto tão organizado. Então a expressão quarto tão organizado foi usada de forma irônica, né? Deve ser uma bagunça realmente, né? Porque a pessoa não consegue encontrar nada, tá? Então para falar isso a pessoa usou de ironia aqui, né? Tá? Que a pessoa o quarto é tão organizado que a pessoa não consegue encontrar absolutamente nada, né? Então isso é a ironia. Dr. Raul é realmente muito generoso. Paga a sua empregada o que a lei exige e não o que o trabalho dela merece. Então essa expressão muito generoso aí está sendo usada de forma irônica. Quer dizer, ele paga só o que a lei exige, não o que ela realmente merece. Então será que ele é uma pessoa generosa realmente? Né? Claro que não.
Os filmes de terror da atualidade são muito bons mesmo, pois é impossível assistir a eles sem ter crises de riso, tá? Então, essa expressão "são muito bons mesmo" quer dizer o contrário, né? Que deve ser uma porcaria, porque de terror não tem nada, né? Que as pessoas não param de achar graça. Então, a ironia é isso, né? É você afirmar o oposto daquilo que você quer expressar, daquilo que você quer dizer. Vamos ver a nossa próxima figura. Vamos falar de hipérbole, tá? A hipérbole é uma expressão intencionalmente exagerada para realçar alguma ideia. Isso significa que todas as vezes que nos referimos a algo de modo exagerado, criamos uma hipérbole. Então, a hipérbole nada mais é do que o exagero intencional, o exagero proposital, com a intenção de você realçar uma ideia, realçar uma expressão, tá? Então, esse exagero proposital é o que a gente chama de hipérbole. Exemplos: quase morri de susto, né? Então, a expressão morri de susto é uma hipérbole, tá? É um exagero. Ajudarei minha família eternamente. Será que a pessoa que é Highlander, né, é eterna? Claro que não, né? Todos nós um dia encerramos o nosso ciclo, né? Então, esse eternamente é um exagero, tá? Então, isso aqui é uma hipérbole. Eu já repeti o teste de habilitação mais de 1000 vezes e até agora não passei. Então, olha só aqui, mais de 1000 vezes, não é muito exagero, galera? Tá? A pessoa repetiu o teste de habilitação mais de 1000 vezes, tá? Então, isso aqui é a hipérbole. Trouxe para casa uma montanha de trabalhos para corrigir. Olha, uma montanha é muito trabalho, hein? Tá? Então, essa expressão, uma montanha de trabalhos, vem a ser uma hipérbole. Chorou rios de lágrimas. Já pensou? É muita lágrima, né? Tá? Então, esse rios aqui é um exagero. Portanto, é uma hipérbole, galerinha. Entenderam? Então, a hipérbole é esse exagero intencional, proposital, né? Com a intenção de realçar uma expressão. Ok? Vamos ver a nossa próxima aqui. O eufemismo. O eufemismo consiste na substituição de palavras ou expressões desagradáveis, impactantes ou fortes por outras menos agressivas, né? Recorremos ao eufemismo quando necessitamos informar uma notícia desagradável ou impactante. Quando utilizamos esse recurso de linguagem, estamos suavizando a ideia original. Então, o eufemismo nada mais é do que o abrandamento, a suavização, né, de uma expressão que possa ser desagradável ou agressiva. Tá? Então, para abrandar, para não impactar tanto, tá, você abranda. Tá? Então, isso é o eufemismo. Exemplos: Paulo Henrique faltou com a verdade, né? Para não dizer que ele mentiu, né? Olha, Paulo Henrique mentiu. Eu vou abrandar esse mentiu, né? Eu vou usar uma outra expressão. Faltou com a verdade. Então, esse faltou com a verdade, né? Essa suavização que é o eufemismo. Marisa se apropriou do dinheiro da irmã de forma indevida. Então, essa expressão se apropriou do dinheiro é um eufemismo para roubar, surrupiar, né? Então, para não dizer que a Marisa roubou o dinheiro da irmã, eu suavizei, eu abrandei. Eu disse, ela se apropriou do dinheiro de forma indevida, né? Então, esse abrandamento é o que a gente chama de eufemismo. Felipe passou dessa para melhor, tá? O que significa essa expressão passar dessa para melhor? Falecer, né? Morrer. Tá? Existem outras expressões: bateu as botas, pendurou a chuteira, foi para os braços do Senhor, tá? Então, isso aí é o eufemismo, tá, galera? É o abrandamento. A atriz tirou a própria vida após o julgamento público devido ao escândalo, tá? Então, tirou a própria vida.
né? É uma suavização, é um abrandamento para suicidar-se, né? Quer dizer que a atriz se suicidou, né? Então esse abrandamento é o eufemismo. O pai de Ricardo sempre soube que o filho tinha um caráter duvidoso. Então, caráter duvidoso quer dizer que o filho era o que? Mau caráter, né? Então, o caráter duvidoso é um abrandamento, é uma suavização, é um eufemismo para mau caráter, tá? Vamos ver agora o que vem a ser, né, a prosopopeia ou personificação, né? A prosopopeia ou personificação é uma das figuras de pensamento que utilizamos quando queremos atribuir sentimentos, ações ou qualidades do ser humano aos seres irracionais. Então, em outras palavras, gente, a prosopopeia ou personificação, né, é quando você atribui ações, sentimentos, qualidades humanas. E você atribui a quem? Você atribui a objetos, você atribui a seres irracionais ou a coisas inanimadas, tá? Então são qualidades, são ações, são sentimentos que você atribui a objetos, a coisas inanimadas, né? A seres irracionais. Então é a personificação, que eu também posso chamar de prosopopeia. Isso aqui é um trecho da música da Joelma, né? A lua me traiu, acreditei que era para valer, né? Um verso dessa música. A lua me traiu. Gente, trair é uma característica de quem? De seres humanos, né? Então, quando eu atribuí essa característica aqui para a lua, eu utilizei da personificação. O vento grita e eu me calo. O vento pode gritar? Claro que não, né, gente? Gritar é uma característica de quem? Dos seres humanos, de animais, né? De seres vivos, né? O vento não pode gritar. Então, essa atribuição do grito ao vento é uma prosopopeia. Lúcio pôs-se a observar a agonia da lenha verde que se estorcia, estalava de dor. Então, olha, eu atribuí aqui a dor, né, a agonia, né, para a lenha verde, né? A lenha se estorcia, se estalava de dor, né? E se contorcer, estalar de dor, estar em agonia é uma característica de seres vivos, né, gente, tá? E não do ser inanimado aqui, né? Que no caso seria a lenha. A galinha disse ao pintinho que ele ficaria de castigo no canto do galinheiro e sem dar um pio, né? Ó, a galinha dizer, né? Falar, que é uma característica dos seres humanos, né? Foi atribuída aqui à galinha. Então isso aqui é uma personificação ou prosopopeia. As ruas sofrem com tanto movimento e nenhuma pavimentação. Ó, sofrer é uma característica de quê? De seres humanos, de animais, né? E não de ruas, tá? Então isso é a prosopopeia. E por fim, galerinha, vamos ver a nossa última figura de pensamento, que é a gradação, né? Quando criamos uma sequência de palavras ou expressões com o intuito de gerar ideias de progressões ascendentes ou descendentes, estamos recorrendo à gradação. Quando a progressão é ascendente, a gradação é chamada de clímax. E quando é descendente, é chamada de anticlímax. Então, a gradação, galera, nada mais é do que essa sequência de palavras, né? Com a intenção de realçar uma mesma ideia, tá? Que pode ser numa progressão ascendente ou descendente, né, galera? Então, eu tenho uma gradação que pode ser ascendente, né, ou crescente, ou descendente ou decrescente. Então, essa sequência, né, de palavras para realçar uma mesma ideia é a gradação. Exemplos: ele chorou, gritou, esperneou. Então, olha aqui: chorou, gritou, esperneou. Aqui eu tenho uma sequência de ideias numa ordem, né, crescente, numa ordem ascendente. Primeiro ele chorou, né, depois gritou e por último esperneou. Então essa progressão aqui ascendente é que eu chamo de
gradação. As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram, dançaram. Outra progressão aqui, ó. Chegar, sentar, comer, dançar. Então essa progressão aqui ascendente é uma gradação. Essa sequência de palavras de forma ascendente aqui é uma gradação, né? A distribuição dos alimentos era uma guerra, uma batalha, uma luta. Novamente uma sequência. Só que observe que essa sequência aqui ela está numa ordem descendente, né? É uma gradação, só que aqui é numa ordem descendente. Olha, a distribuição começou como uma guerra, aí parece que foi abrandando, ó. Guerra, batalha, luta, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de gradação de forma descendente, né? Caminhou apressado, correu, disparou pela rua. Novamente aqui, ó, uma gradação ascendente. Caminhou apressado, primeiro estava apressado, depois correu e por último disparou pela rua. E aqui a história deixou-me revoltada, irada, irritada, incomodada. Essa sequência de palavras está numa ordem descendente. Primeiro revoltada, depois foi acalmando mais, irada, irritada, incomodada. Então essa progressão de forma descendente é uma gradação, tá? Então, galerinha, essas eram as nossas figuras de pensamento, tá? Então nós encerramos por aqui a nossa aula hoje.